Fala galera, meu nome é Thiago, sou professor do Colégio O Caminho e antes da gente começar com a nossa videoaula de hoje, se inscreva no canal aí embaixo do vídeo e dê aquele like se vocês gostarem do vídeo. Bom, hoje nós vamos começar a falar com vocês sobre os efeitos coligativos. Antes da gente entrar nesses efeitos, vou explicar um pouquinho o que é essa propriedade coligativa, tá? Que nada mais é do que quando a gente tem uma solução, essa solução ela é formada por um disperso e um dispersante, que seria um soluto. Vamos pensar num sal de cozinha, esse é o meu soluto. Quando eu jogo ele com a água, que é o meu solvente, tendo essas propriedades, eu vou ter uma solução. A propriedade coligativa, como o nome mesmo já diz, ela envolve esse soluto com uma característica de não volatilidade, ou seja, ele não evapora. Então, isso seria essa nossa introduçãozinha sobre as propriedades coligativas. Nesse caso, nós temos alguns efeitos que eles acabam interferindo nessas propriedades, que são a tonoscopia, a ebulioscopia, a crioscopia e a osmocopia. Então eu vou falar um pouquinho deles para relembrar vocês, para estudar para o nosso Enem, para os vestibulares. Então vamos começar com a tonoscopia. O que seria essa tonoscopia? Ela vai estar relacionada com a pressão que envolve e com as questões desses solutos, né? E a temperatura, isso vai estar envolvido. Aqui nesse exemplo, nessa figura, nós temos dois recipientes, ambos estão tampados e eu tenho a temperatura deles a 25 graus Celsius em cada um deles. Então a temperatura é constante para ambos. No primeiro, nós vamos ter a água, somente a água que vai estar aqui dentro. Conforme tem a temperatura, ele vai atingir o seu ponto de ebulição e isso tende a começar a evaporar. O fato é que dentro da tonoscopia, ela vai estar envolvendo a concentração do soluto, que é o açúcar em vermelho, que nós estamos vendo aqui. Esse açúcar, ele vai fazer, esse soluto, ele vai fazer com que essas moléculas, quando elas ferver, as moléculas da água, ele não tende a deixar ela evaporar. Porque vamos pensar numa caneca com água que vocês colocam na cozinha. Então essa caneca, a hora que atingir o ponto de ebulição, vai começar a sair o vapor. Quando você coloca sal ou açúcar dentro, para de ferver na hora. Isso vai aumentar então essa temperatura para que possa continuar fervendo. Então vai modificar essa temperatura. Então essas propriedades desse soluto impedem que uma concentração de vapor maior seja eliminada, né? Então vai precisar ter um tempo mais de fogo para que possa então ter a evaporação. Vamos ver aqui tudo isso que eu falei relacionado num gráfico. Então aqui nós temos um gráfico a 30 graus e nós temos aqui três concentrações. Então a primeira, que é a água, ela evapora numa maior temperatura. Então ela vai evaporar numa maior temperatura que está envolvido nesse estado físico da água. Quando a gente acrescenta a glicose junto à água, ela vai tender a baixar essa propriedade de evaporação. Então aqui nós vamos observar que ela tem uma concentração menor e ela tende então a ter esse processo de evaporação. E o mesmo quando a gente coloca o cloreto de sódio, né? Então a tonoscopia, ela envolve essa concentração de soluto. Então, conforme eu tenho o aumento do soluto, vamos colocar aqui no quadro, eu tenho um aumento do soluto, eu vou ter uma baixa na pressão de vapor. Então, é isso que eu vou ter dentro da tonoscopia. Quando a gente vai colocar isso quantitativamente, nós vamos aplicar uma formulazinha, onde eu tenho ΔP, que é da pressão. Esse delta, ele vai, nada mais é do que a variação. Então nós vamos observar aqui, ó, entre a água
e a glicose, nós vamos ter o ΔP. Então, essa seria a minha variação da concentração inicial menos a final. Dividido pela pressão, né, igual a K, que é o constante, vezes a molaridade, que é diferente de moralidade, tá? Então, nós vamos ter que a molaridade, ela é basicamente a concentração de N do soluto vezes a massa que vai ser do solvente. Então, esse N vai ser 1 mol, né? E o N vai ser em quilogramas. Então, aqui, só para relembrar, é o meu W, a molaridade, vezes o I, que é o fator de Van Hoff. Esse Van Hoff nada mais é do que uma equaçãozinha que a gente faz quando a gente tem o produto e o reagente, pelas concentrações, então, de cada um deles, que eles vão ter a concentração molar, então, o mol dessas substâncias. Então, nós vamos ter que o I, tá, fator de Van Hoff, é igual a 1 mais o alfa, tá, vezes o Q menos 1. Esse aqui é o coeficiente de ionização, que é o alfa, tá? E o Q é a quantidade de partículas por mol. Em muitos locais vocês podem encontrar sem esse I na fórmula. Por quê? Quando eu tenho que envolve a questão da molécula, na maioria das vezes, eu vou ter que esse fator de Van Hoff, ele dá 1. Então, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, por isso que em muitos locais vocês não vão encontrar esse I, tá? Agora, quando envolve a questão de íons, as cargas elétricas, aí é preciso calcular. Quando, então, por exemplo, a carga elétrica do meu produto é diferente do meu reagente, então, aí eu vou ter uma mudança nessa fórmula. Então, nós vamos ter que calcular o fator de Van Hoff. Então, agora nós vamos falar com vocês sobre a ebullioscopia. Então, ela vai estar relacionada com o ponto de ebulição, por isso já vem do nome. Antes da gente entrar mesmo nesse assunto, vamos entender sobre esse ponto de ebulição. Lembrando que é a mudança do estado físico de uma matéria que nós temos, por exemplo, a água, do estado líquido para o estado de vapor, o estado gasoso. Então, nós temos que nessa crescente nós vamos ter o estado líquido, né? E aí nós vamos ter uma reta e depois uma outra crescente que já seria o estado gasoso. Nessa região aqui, que ela está reta, uma constante, onde não há variação, eu tenho que é o meu ponto de ebulição. A partir do momento que se tem 1 grauzinho a mais de temperatura, aí já vai ter a mudança realmente do estado de vapor, né? Então isso a gente está só apenas relembrando. O fato é que a ebullioscopia ela vai estar associada com a temperatura alterando esse ponto da ebulição, né? Então, por exemplo, a questão da concentração do soluto. Então, quando eu tenho aqui na nossa casa, que a gente coloca a caneca fervendo de água, vamos reparar que no fundo dessa caneca ele vai formar bolinhas de vapor e ela vai ficar lá no fundo. Esse é o ponto em que está acontecendo a ebulição, e aí a partir do momento que e aqui está forçando uma pressão, que é a pressão. A partir do momento que a pressão daqui de dentro se igualar à pressão atmosférica, né? Então, a partir desse momento, o que vai acontecer? Aí vai começar a evaporar essas bolinhas de vapor. Isso só vai acontecer quando ambos, a pressão atmosférica e a pressão dentro aqui da caneca, do recipiente, se igualarem, tá? Por isso que então ficam aquelas bolinhas no fundo da caneca. Vamos pensar de uma forma que a mesma a água que você vai ferver na região a nível do mar, né, não é a mesma temperatura que vai ferver aqui na nossa região, por exemplo. Então, aquela história de que a água sempre ferve a 100 graus, isso é equivocado, porque aí vai ter umas variações. Porque a 100 graus ela vai ferver a nível do mar.
Então, quando a gente sobe a serra, que nós saímos desse nível do mar, aí a pressão atmosférica vai mudar e aqui com certeza vai mudar a questão do ponto de ebulição também. Tá? Mesma coisa se comparar a pressão que é no pico da montanha e a pressão que é aqui. Como lá em cima a pressão ela é menor, então tende a ter essa diferença também. Então isso está relacionado à ebulioscopia, né? Que envolve então a relação dessa concentração para a questão da pressão atmosférica também. Tá? Vamos observar isso aqui num gráfico. Então aqui eu vou ter o gráfico da pressão à temperatura, nós vamos ter aqui a água, ela tem sim o seu ponto de ebulição ela é numa temperatura menor, e nesse caso aqui nós vamos ter que até conforme aumenta a temperatura, quando tem o acréscimo, né, vamos adicionar soluto, nesse caso aqui o cloreto de sódio, eu vou precisar de uma temperatura maior para que essa água possa evaporar. Justamente quando a gente fala aqui na tunoscopia, que o soluto ele acaba influenciando justamente por causa dessa partícula, né? Então a diferença da tunoscopia para a ebulioscopia é só que está relacionada aqui na ebulioscopia o ponto de ebulição. Então a concentração do soluto vai alterar esse ponto de ebulição devido à questão da pressão, né? E para quantificar então a questão da ebulioscopia, nós vamos utilizar uma fórmula básica, que é a variação da temperatura que vai ocorrer aqui entre o meu solvente, o meu soluto não volátil, e eu vou ter igual a KE, porque é a ebulioscopia, vezes o W, que a gente já falou que é a molaridade, vezes o I, fator de Van de Hoek, que é o mesmo esquema daquilo que a gente já conversou lá sobre utilizar ele ou não. Ok? Vamos para o nosso próximo tópico, o nosso próximo assunto, que é a crioscopia. Primeira coisa, a crioscopia ela vai estar relacionada com o ponto de fusão, né? Vamos pensar que eu tenho o estado sólido e o estado líquido. Tanto faz a transformação do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido, ele pode ser influenciado pela crioscopia, né? Que vai estar relacionado. A questão é que o soluto, quando a gente acrescenta o soluto, ele vai interferir nesse ponto de fusão. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando tem as suas cobertas de neve, as pessoas acabam jogando sal. Esse sal vai fazer com que ocorra uma rápida transformação dessa mudança de estado. Então esse soluto ele acaba tendo ou favorecendo isso. Por exemplo, se você quer gelar muito refrigerante mais rápido, né, a latinha, se você jogar sal nessa latinha e colocar no congelador, ele vai gelar muito mais rápido que se você só colocasse essa latinha. Então esse soluto, dentro da crioscopia, ele acaba influenciando dessa forma. A questão então da mudança do estado está aqui nessa região, onde essa crescente eu vou ter o meu estado sólido e essa crescente eu vou ter o meu estado líquido, e entre esse processo eu tenho que atingir o meu ponto de fusão. A gente sempre ouve falar que nessa região, por exemplo, a água, ela tende a, quando chega nos 0 graus, ela tende a mudar esse estado, né? Então, do estado sólido para o líquido e vice-versa. E também está interferindo a questão da pressão, né? Então, isso também acaba a mesma coisa que a gente viu no exemplo anterior. Então, esse seria o meu ponto nessa reta, seria o meu ponto de fusão. Quando eu tenho o meu estado sólido para o estado líquido, eu tenho que a minha curva ela vai ser dessa forma, ela vai ser crescente. E ao contrário, se eu tenho do estado líquido para o estado sólido, eu tenho que minha curva ela é decrescente. Então é só para a gente se situar nelas. Falei do exemplo para vocês, expliquei sobre o ponto de fusão, então a gente vai ver isso no gráfico agora. Então nós vamos ver aqui, que nós vamos ter a temperatura, as concentrações aqui dentro. Então aqui a água
o próximo, que é a concentração 0,6 mol de concentração por litro, e o próximo seria 1 mol por litro. Então aqui nós vamos observar que houve as variações entre eles, né? Entre a água e os nossas concentrações. E isso que está relacionado à crioscopia. A fórmula, também é tranquila, ela é igual ao exemplo da higroscopia anterior que a gente viu, que é a variação da temperatura da crioscopia igual a constante vezes a molaridade vezes o fator de Van de Hoff. Ok? No nosso último exemplo da osmocopia, vamos falar sobre as nossas células. As células das hemácias, nossas células sanguíneas, que a função dela é transportar então o oxigênio para o corpo todo. Só que um detalhe bastante interessante é essa questão da osmorregulação delas, né? Então, se o ambiente ele está mais concentrado, o ambiente externo, fora da célula sanguínea, na corrente sanguínea, por exemplo, ela tende a perder sua água que está nessas células para o ambiente externo pelo modo de osmose. Então, aqui, ó, essas células elas vão perder a água, então elas vão ficar murcha. Isso é chamado de hipertônico. Então, quando a concentração externa ela é muito maior que a concentração interna. No segundo exemplo, nós vamos ter que a concentração interna das células e o meio externo, eles são iguais. Então, nenhum tende a perder a água. Então, isso seria iso, é igual isotônico. Então, está relacionado a essas concentrações. E, por último, o hipotônico é quando dentro da célula ela tem a maior concentração de soluto. Então, do lado externo, do lado de fora, tende a entrar água para dentro da célula pelo meio da osmose. Só que isso é um problema. Tanto a parte do hipertônico e o hipotônico é um problema. No caso do hipotônico, quando as células elas vão se estufar até que ocorre o rompimento dessas hemácias. E isso pode acarretar a levar à morte o ser, seja a pessoa, seja o animal, qualquer outro ser. Então, esse está relacionado com a osmocopia, que é essa questão da concentração de um local ser maior do que o outro, então tende a ter essa troca, essa passagem da água por meio da osmose. E para quantificar essa questão da osmocopia, nós vamos ter aquela formulazinha que vocês já viram nos estudos do gases, a PV-NRT. Então, nesse caso, só vai ter umas modificações. Então, onde eu vou chamar a minha pressão de π, que é igual a M vezes R vezes T vezes o I, que é o fator de Van de Hoff. Então, aqui nós vamos ter a nossa temperatura, aqui o R nós vamos ter a constante, né? Lembrando que a gente vai trabalhar, nesse caso aqui, com milímetros por mercúrio, e nós vamos ter esse M, que seria a molaridade como um todo, né? Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Lembre-se de se inscrever no canal Colégio O Caminho e dar aquele like embaixo do vídeo pra gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.